Agora, nós iremos olhar realmente a planilha, que é essa que já está na sua tela. O que nós vamos fazer neste pequeno vídeo? Nós iremos passar rapidamente sobre cada uma das abas. Depois, nós iremos olhar profundamente, em detalhes, cada uma dessas abas, as informações que precisam ser preenchidas. Como nós vimos naquele vídeo anterior, que nós comentamos sobre cada aba, nós iremos repassar cada uma delas. Essa aba que nós estamos vendo agora é a aba das variáveis. É aquela que a gente pode fazer uma espécie de checklist. Então nós temos aqui todas as variáveis já separadas por abas, que são todas as abas que nós acabamos de falar. Por exemplo, aqui ela tem um nome um pouquinho diferente, que é estoque VGV, não fala sobre o IVV, mas também inclui a velocidade de vendas. Temos aqui o custo direto, que são todas as variáveis que nós podemos incluir, que nós podemos considerar no custo direto da obra, como o custo raso da obra, a área total que a gente precisa construir, as parcelas adicionais. Como essa planilha ela está baseada no CUB, o CUB não inclui todos os custos. Se você quiser incluir as parcelas adicionais, como nós estamos chamando aqui, você pode incluir mais outros 14 itens, tudo conforme a norma. O ano das chaves e algumas outras informações. Quanto ao custo indireto, que a gente também está chamando de despesas, nós temos as despesas administrativas, estande de vendas, as próprias despesas de publicidade e marketing, e assim como o cronograma de todas elas. Pois bem, nessa planilha nós temos, então, todas as informações, todas as variáveis que precisam ser preenchidas. Essa planilha aqui, essa aba, que na verdade é a aba de estoque, IVV e VGV, aparentemente parece muita informação, mas o que a gente precisa é saber que em toda a planilha nós deveríamos preencher apenas esses campos que estão em cinza. Então aqui a gente precisaria preencher os estágios. Calma, a gente só está passando a planilha, ok? A gente depois vai ver com detalhes cada uma dessas abas. Então aqui a gente preenche algumas informações sobre as vendas, a própria permuta. E aqui embaixo a gente preenche outras informações, que são a quantidade de unidades disponíveis à venda, que é a total, não já líquido com permuta, se por acaso você fizer. Calma que a gente vai ver isso depois. Os juros após as chaves, por acaso cobrar. A nossa tabela de vendas, que são as condições de pagamento. A planilha ela é dividida em anualmente, ela é anual. Então a nossa tabela de vendas, ela teria no máximo, o cliente pagaria no máximo em 3 anos. É uma condição que a gente tem nesta planilha. A gente preenche aqui pelo preço referencial, lá em cima ele pode ser alterado pela política de preços. E nós temos aqui uma informação que é a metragem da unidade, a metragem média de cada unidade. E aqui depois nós temos algumas informações, como o VGV bruto, o VGV líquido, e a gente já vai passar depois cada planilha com muito detalhe, para a gente saber o que cada informação dessa irá nos dizer, qual é a interpretação de cada uma dessas informações. A próxima planilha é a de custo direto. Ela também não é uma planilha tão pequena assim, ela tem uma série de informações. Vocês podem perceber de uma maneira geral que a gente irá preencher apenas os campos em cinza. Vamos lá para cima e vamos ver. Ela tem aqui, depois de tudo preenchido, essa planilha, ela tem o resumo do custo global da construção, envolvendo o custo raso da obra. O custo raso da obra é o que a gente chama, que é basicamente do tijolo e mão de obra que a gente brinca. Então é o custo para se colocar, para se executar a obra. Depois do custo raso da obra, vocês podem ver aqui que nós estamos chamando de custo de manutenção pós-chaves, que é o custo da garantia, que ela é obrigatória por lei, e como nós estamos falando de empreendimentos pelo regime de incorporação, você empresário, ou para aquele que você irá fazer a viabilidade, ele precisa sim
fazer oferecer a garantia por um período X, que a gente fala de 5 anos. A gente pode também utilizar a taxa de administração da obra, como a gente comentou nas outras aulas, né? Uma incorporadora contratando uma construtora, essa construtora cobra um percentual X para administrar a obra. Somando esses 3, nós temos o custo da obra, considerando que nós também incluímos o terreno como um custo da obra, porém não um custo de construção da obra. Em outra oportunidade, lá na planilha do fluxo de caixa, a gente observa o custo global do empreendimento, incluindo o custo da obra, que é dividido em custo raso da obra, custo de manutenção pós-chaves e a taxa de administração. Também com o custo do terreno, para totalizar o custo do empreendimento. Vamos voltar aqui como que a gente preenche. A gente lança o custo raso da obra, depois a gente tem a área total de construção. A gente já vai ver depois em detalhes o que é esse índice de aproveitamento. Aqui seriam as parcelas adicionais, aquelas que não estão consideradas no custo CUB, que são, depois a gente tem detalhes, mas são fundações especiais, elevadores, os próprios despesas de urbanização, recreação, jardinamento, ajardinamento. E aqui nós temos também os custos de projetos, que também não estariam incluídos no CUB. É bem verdade que tem empresas que lançam um valor no CUB e deixam tudo zerado. Ok, você poderá fazer isso, inclusive nos exercícios a gente vai fazer completo, mas você pode incluir lá seu custo global, que é o custo do metro quadrado, já estaria incluído todos esses desembolsos de quadra de tênis, de piscina, se for o caso, inclusive os de projetos. Aqui abaixo a gente tem o custo de manutenção, que a gente lança, é um lançamento livre, que a gente lança ano a ano, o percentual com relação ao custo da obra. Pois bem, o que é esse amarelo em destaque aqui? Esse amarelo em destaque é para você saber que a data das chaves ela é marcada. Então, quando você for fazer este cronograma, você já tem uma noção em amarelo, que é onde que é as chaves. Então, você não colocaria um percentual aqui, porque você já está considerando que as chaves terminaria no ano 4. A mesma referência aqui para o fluxo da garantia. Então, ele aqui faz o inverso. Ele coloca em amarelo o período da garantia após as chaves que a gente viu lá, que as chaves é no ano 4. Nós temos também aqui a taxa de administração, bastaria apenas digitar, e nós temos aqui o custo do terreno. A gente já vai ver em detalhes, mas nós temos a permuta financeira, que é um percentual, o valor pago em dinheiro, a quantidade de parcelas e algumas despesas, como a comissão, se por acaso você pagar a comissão, o registro do terreno, algumas outras coisas. E aqui nós temos uma visão mais global da permuta, dos valores da permuta, pelo custo, pelo valor de preço de venda. A gente já vai ver isso com mais calma. A próxima aba é a aba, essa aqui com bem menos informação, é a aba com as informações das despesas administrativas, as despesas comerciais, que estão aqui como marketing, que é stand, publicidade e marketing, e as despesas gerais. Aqui o preenchimento ele é simples, basta preencher o valor. Ele vai dar como referência esses percentuais, que é sobre a receita mais juros. Esses juros é se por acaso você vender após as chaves com financiamento próprio. Então é receita nominal mais os juros do financiamento próprio. Então aqui ele passa o percentual de quanto que está essa despesa administrativa com relação à receita. Mais uma vez, esse amarelo aqui, ele nos informa, ele nos indica, nos orienta o período das chaves. Esse aqui é um campo, é uma aba só de visualização. Nós iremos olhar aqui os cronogramas. Quando que nós estamos desembolsando os projetos, quando que nós estamos desembolsando todas as despesas da obra, quando que nós estamos determinando que é as chaves. Por que isso aqui é muito interessante? Para a gente ver se a gente não está com alguma informação
descasada, desconectada de todo. Por exemplo, não tem muita lógica a gente ter o desembolso de projetos no ano 6. Evidentemente que sem projetos nós não faríamos a própria obra. Então ele orienta um pouco dos desembolsos. A gente vai ver exatamente cada um deles com mais calma. Então a gente está passando rapidamente para mostrar que esta planilha de cronograma, ela tem esta visualização geral dos desembolsos e como que está coordenado todos os cronogramas, inclusive dos recebimentos e inclusive o cronograma das vendas. Então aqui a gente tem o cronograma das vendas. Esse gráfico aqui de cima é a evolução acumulada e esse gráfico de baixo é a evolução anual. Então como que a evolução, como que o nosso IVV, como que é o nosso índice de velocidade de vendas e por último, como que as nossas vendas se comportaram de maneira acumulada. Nesse caso nós vendemos tudo no mês 5, estamos com 100% de vendas. Muito embora no mês 5 nós temos vendido apenas, ou muito, 30% da quantidade total de unidades que nós temos disponíveis para vender. Nesta aba Parâmetros, nós até temos um volume importante de informações, muito embora não seja grande. Um volume bom de informações, eu me confundi agora um pouco. Não vou gravar de novo também. Você entendeu? Aqui são informações muito importantes. A comissão de vendas, basta digitar o percentual, né? A parte de tributação, que na maioria dos exercícios a gente vai fazer de forma simplificada, a gente vai botar 4% como RET, Regime Especial de Tributação. A inflação, que inclusive a gente vai ter uma aula só de inflação e uma outra videoaula só com exercícios considerando ou não a inflação, os impactos que eles geram nos resultados. De qualquer forma, a gente lança um percentual aqui, até de maneira simplificada. E aqui, por último, nós temos as taxas do fluxo de caixa, que é a taxa mínima de atratividade. Nós já vimos ela nos outros videoaulas, como que a gente forma essa taxa e como é que ela trabalha nas informações. Na outra aba, é uma aba de painel de resultados. Aqui nós iremos apenas visualizar os resultados. Nós temos esse resultado aqui, que é um resultado resumido, onde nós temos todas as contas e os totais de uma maneira nominal. Ela é muito importante para você verificar se existe algum erro grosseiro de digitação. Por exemplo, uma receita que aqui ela está de 27 milhões, vamos supor que por alguma razão você digitou um 0 a mais ou um 0 a menos. Então essa receita nominal, ela poderia estar aqui 300 milhões para uma obra de 500 mil. Opa, alguma coisa está errada. Então esse quadro, que é resumido e de uma maneira nominal, ele serve para a gente analisar, para ver se não existe uma distorção muito grande. Ele também apresenta aqui todos esses percentuais também em relação à receita nominal. Você deve estar perguntando aqui, receita a 107%? Calma. Quando a gente chegar para ver com detalhes esta planilha, eu vou explicar por que a receita está 107%. Mas a gente tem esse quadro resumido. Aqui nós temos o gráfico do fluxo de caixa. Aqui no caso ele apresenta a curva básica do fluxo de caixa, que é aquela curva para baixo. O ponto de equilíbrio, que é o payback, depois ela passa a ser positiva e segue assim. Aqui no lado nós temos o painel de resultados, talvez o mais importante de tudo que nós estamos vendo, e você percebe que tem um comentário, ele explica o que cada indicador desse representa, de uma maneira até bem resumida. Se você tiver dúvida em cada uma desses aqui, você pode até realmente assistir às outras videoaulas. Se por acaso até passou por elas e nem assistiu, ainda teria a chance de entender por essa explicação que está aqui, que na verdade a gente vai repassar todos esses índices também quando a gente chegar nessa planilha e ver ela de uma maneira mais detalhada. Ok? E aqui nós temos o fluxo de caixa anual. Então, aqui nesse ano a gente tem um desembolso de quase 4 milhões, depois 2 milhões, vai diminuindo, e aqui a gente tem um fluxo de caixa positivo de 2 milhões. Esse ano foi muito bom, um ano com uma receita de mais de 6 milhões e assim vai. Depois, as outras duas abas,
é a apresentação do fluxo de caixa. Vamos passar bem rapidamente aqui, mas esse fluxo de caixa ele está como base uma norma da ABNT, a gente já vai falar dele detalhadamente depois, e nós temos um outro fluxo de caixa que ele tem uma apresentação diferente, os valores aqui estão somados diferentes, e ele segue um pouco do conceito de uma DRE contábil. É apenas uma apresentação diferente, o resultado lá embaixo, evidentemente que é o mesmo, mas o objetivo desse aqui é saber com qual fluxo de caixa você poderá se identificar mais com a forma como as apresentações estão dispostas. Desculpa. E por último, é uma aba com análise de sensibilidade. Basta a gente digitar aqui o percentual que nós queremos que a receita seja oscilada, tanto para mais, tanto para menos. O software, na verdade, essa planilha, ela já gera 5 cenários. O referencial, que é com o mesmo preço que nós estamos, e com um preço subindo para mais e com um preço oscilando para menos. Então essa planilha ela mostra todos os resultados desses 4 cenários, no caso 5, incluindo o cenário referencial, como que o resultado nominal se comporta e como que o VPL, a exposição máxima de caixa e todas as outras informações também se comportam. E nós temos aqui o impacto que essa elasticidade da receita pode causar. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, mas, por exemplo, nesta planilha nós colocamos uma variação de 10%. Então, o preço oscilando com 10% para menos, nós temos um impacto de 24% no resultado nominal. Perceba que este empreendimento, da maneira como ele está, ele é muito sensível à oscilação de preço. Uma oscilação de 10% reflete 24% lá no final. Então, quer dizer que é quase o dobro. A cada 1% reflete 2% no resultado final. Mas a gente vai ver tudo isso depois em exercícios também, nessa própria apresentação. A gente vai ver com mais detalhes cada uma dessas abas. E aqui nós temos os gráficos. Deixa eu colocar eles aqui na tela. Os gráficos dessa elasticidade. Como é que as variáveis se comportam com a oscilação do preço? A gente vai entender essas inclinações, toda essa interpretação desses números. Perceba aqui que o VPL ele oscila 79% se o preço oscilar 20%. Quer dizer, é uma oscilação muito significativa. Né? O preço nessa nossa análise, nesse nosso exemplo, o preço tem realmente um significado, tem um impacto muito grande no resultado. Esse gráfico de baixo ele tem a mesma pretensão de mostrar a oscilação do preço com os indicadores. E a gente vai entender todas essas retas e aqui a mesma coisa. Como é que a receita oscilando, qual é o impacto na exposição máxima de caixa, que é aquele dinheiro que você tem que aplicar no negócio. Ok, a gente viu de uma maneira bem superficial essa planilha e agora os próximos vídeos irão detalhar cada uma dessas abas.